Queridos, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos continuar aqui na nossa meditação dos nossos 21 minutos de poder. Ontem nós começamos a falar sobre a lei da tampa, analisando a vida de Davi e a vida de Saul. Hoje nós vamos continuar na mesma dinâmica, analisando a vida desses dois personagens. O pensamento para a liderança de hoje é: todo líder tem tampas, toda pessoa tem tampas sobre a sua vida. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz assim, versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, falando de Davi, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Todo líder tem tampas em sua vida. Toda pessoa tem tampas em sua vida. Ninguém nasce sem elas. E elas não desaparecem quando a pessoa recebe um título. Olha que observação importante. Alcança uma posição ou é investido de poder. A questão não é se você tem tampas ou não, mas o que vai fazer com elas. Toda pessoa tem tampas. E as tampas não vão embora quando você alcança a maioridade. As tampas não vão embora quando você adquire uma posição, um cargo, uma liderança. As tampas não vão embora quando o seu status muda. As tampas continuam ali. O que você vai fazer com as tampas que te limitam, que você tem, é que determina o sucesso ou o fracasso da sua vida nas mais diversas áreas da vida. As tampas que limitavam Saul. Todo líder tem tampas em sua vida. A questão não é se você tem tampas ou não, mas o que você vai fazer com elas. Vamos ver o que Saul fez com as tampas que o limitavam. Ao fazer de Saul rei de Israel, Deus removeu todas as tampas externas da vida do novo governador. Saul recebeu a unção de Deus, assumiu a posição de rei e tinha potencial para se tornar um grande líder sobre o povo de Deus. Porém, ainda que não tivesse nenhuma tampa externa que bloqueasse sua liderança, porque Deus as removeu, ainda havia tampas internas em Saul. Entendeu a diferença? Existiam tampas externas, mas essas o próprio Deus removeu. Só que no interior de Saul havia tampas, e estas era ele que deveria remover. Eram várias as tampas deles. Vejamos alguma. Primeira tampa interna que ele tinha, medo. Ele começou a reinar escondendo-se atrás de seu equipamento, com medo de enfrentar Golias. Então a primeira tampa que ele tinha na vida dele, ele não removeu, era a tampa do medo. Quando Saul estava reinando, Golias começou ali a amaldiçoar, a falar aquele tanto de coisa. Sabe o que Saul fez? Se escondeu. A impaciência era outra tampa. Recusou-se a esperar por Samuel e colocou-se acima de Deus, querendo resolver assuntos por sua própria conta, quando ofereceu um sacrifício que apenas o sacerdote poderia apresentar. Uma outra tampa, negação. Depois de Samuel dizer que ele havia sido rejeitado como rei, Saul seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Ou seja, ele era um cara que ele não aceitava. Falava com ele, o Samuel, que era o profeta da vida dele, o pastor dele, falou com ele e ele seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Negação, não é? Uma outra tampa, impulsividade. Ele foi negligente e fez um juramento irrefletidamente que quase custou a vida de seu filho Jonatas. No momento de guerra, ele coloca lá um jejum à força, o povo precisando de força para brigar, para lutar, para correr naqueles terrenos acidentados, e ele obriga o povo a ficar de jejum, dizendo que ia morrer quem comesse, e quem come, o próprio filho dele. Isso é impulsividade. A impulsividade é muito perigosa.
Outra tampa que limitava Saul foi a falsidade. Usou sua filha Mical para fazer chantagem, oferecendo-a em casamento a Davi, se ele lutasse contra os filisteus, sendo que seu verdadeiro desejo era que Davi morresse na batalha. Olha aí que tampa terrível. Ele tinha uma falsidade terrível na vida dele, e isso era uma tampa que o limitava. Ciúmes, outra tampa. Ficou irado quando o povo o comparou a Davi. Daquele momento em diante ficou enciumado com o homem que considerava seu inimigo. E Davi nem inimigo dele era genro dele. Mas a partir daquele momento, para ele, pronto. O ciúme faz você enxergar coisas que não existem e trabalhar como se elas fossem verdade. E aí você começa a arrumar problema. Ira, outra tampa. Tentou matar Davi mais de uma vez com uma lança, enquanto esse tocava a harpa em sua presença. Então nós vemos aí que são tampas: medo, impaciência, negação, impulsividade, falsidade, ciúmes, iras. Eram tampas que limitavam a vida do rei Saul. Quais são as tampas que te limitam? Pega um papelzinho e anota algumas que Deus vai falando ao seu coração aí. A maioria das tampas de Saul tinha a ver com sua fraqueza de caráter. Infelizmente, ele sempre estava mais preocupado em manter as aparências do que em limpar seu caráter. Saul estava mais preocupado com o que os outros iriam pensar dele mesmo no momento em que foi rejeitado como rei. Ele não preocupou em Deus, em nada, em mudar. Ele preocupou assim, manter as aparências, aparecer bem na foto. Ele pediu a Samuel: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. 1 Samuel 15:30. Quando Samuel o repreendeu por ter oferecido sacrifício, que não era obrigação dele, ao invés dele ter um arrependimento mesmo, ele fala assim: eu pequei, mas faz de conta que não pequei, mente aí, me honra na frente dos anciãos, para que eles não achem feio o que eu fiz. 1 Samuel 15:30. Pelo fato de nunca ter removido as tampas de sua liderança, Deus o removeu do trono de Israel. Essa palavra é pesada, porque ele nunca se arrependeu, Deus o removeu. Hein? Coisa pesada, né? Vamos continuar aqui. As tampas que não limitavam a Davi. Davi tinha tampas, mas as tampas não o limitavam. Vamos ver aqui. Ao olharmos para a vida de Davi, também encontramos muitas tampas em sua vida, tanto internas quanto tampas externas que ele ainda tinha. Primeiro, sua família. As limitações de Davi começaram em casa, quando pediu a Jessé, seu pai, que reunisse todos os filhos para que Samuel pudesse escolher o próximo rei de Israel. Davi não foi convidado, seu pai o desprezou e o depreciou. Seus irmãos fizeram a mesma coisa quando Davi foi visitá-los no campo de batalha. O desprezo deles foi evidente ao responder aos desafios blasfemos de Golias. Seus irmãos insultaram o caçula e o mandaram de volta para casa, né? Tentaram mandar ele de volta para casa. Primeira tampa, família. A família de Davi era contra ele, o pai foi contra, porque Davi, a tudo que se parece, era um filho particular de Jessé, vamos assim dizer, e o pai tinha vergonha, o pai foi contra ele, e ele era chamado de o menor da casa. Não era o mais novo, o caçula, era o menor. Quando você vê Jacó tratando José e Benjamim, que eram os mais novos, né, os menores da casa dele, tratava ele com outra forma. Jessé tratava Davi com desprezo. Quando Davi vai para o campo, os irmãos não acreditam nele. Você é um cara mau, você veio aqui para ver como é que a gente está nessa guerra. A quem deixastes aquelas poucas ovelhas de nosso pai? Você é uma pessoa má, Davi. Primeira tampa, família. Segunda tampa, seu líder. Saul estava constantemente tentando inibir a liderança e a eficácia de Davi. Ao se oferecer para lutar contra Golias, Saul lhe disse: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde sua mocidade. 1 Samuel 17:33. Então tentou colocar uma pesada armadura no ombro do rapaz. Mais tarde, Saul declarou que Davi era seu inimigo. Saul tentou matá-lo por diversas vezes e por vários anos. Segunda tampa que tentou limitar Davi, mas Davi não aceitou, foi a liderança. O sogro
foi contra. Saul queria matar, perseguiu, difamou, caluniou, ficou possesso de demônio por causa de Davi. Olha aí, a segunda tampa. Terceira tampa, seu histórico. Saul vinha de uma família boa e poderosa. Seu pai era descrito como Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afiás, benjamita, homem de bens. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Sem dúvida possuía muitas terras, era líder em sua tribo e comandante militar nos tempos de guerra. Davi, por outro lado, vinha de uma família de pastores pobres. Ele é descrito como filho de Jessé o belemita, um homem sem linhagem importante ou posição de poder. E Davi não era o filho mais velho, para acabar de complicar, era o oitavo, o caçula de uma família grande. Olha aí, o histórico dele era uma tampa que não limitou Davi, mas era uma tampa. Uma quarta tampa, sua juventude e inexperiência. Davi era apenas um menino quando foi ungido por Samuel, não sendo líder de nada ou de ninguém, a não ser de ovelhas. Quando se ofereceu para lutar com Golias, foi considerado ainda moço e inexperiente em batalha. Vez por outras pessoas subestimavam e o desrespeitavam por estas razões, porque ele era novo, inexperiente. Davi tornou-se um grande líder não porque tivesse limitações em sua vida. Ele alcançou muitas coisas porque se tornou um levantador de tampas. Coloque a mão sobre você e diga: eu serei um levantador de tampas. E este é o assunto da lição de amanhã. Amanhã nós vamos ver sobre levantador de tampas. Eu queria fazer algumas perguntas para a meditação de hoje, para você pensar aí na sua casa. Quais são as tampas de sua vida? Todos nós temos tampas. Todos nós temos tampas que nos limitam. Todos nós temos dificuldades sobre nossas vidas. Quais são as dificuldades que limitam você? Quais são as dificuldades que estão tentando te limitar? Escreve elas aí. Escreva-as em um papel para que você possa analisar essas dificuldades. O que você tem feito com essas dificuldades? Tem feito como Saul, que deixou essas dificuldades sobre ele e pronto? Ou tem feito como Davi, que começou a levantar essas tampas e não aceitou? Segundo, na verdade terceiro, você pode vencer e ser um bom líder apesar de todas as suas limitações? Você pode vencer e ser uma pessoa vencedora? Como que você tem que fazer? Aceitar as tampas ou em Deus levantar essas tampas? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Saul aceitou, não quis tratar as tampas que o limitavam. E sabe o que aconteceu? Foi desconsiderado como rei de Israel. Davi também tinha várias tampas, mas as tampas de Davi nunca o limitaram. Em Deus, ele levantou todas elas. Quem sabe você que está ouvindo essa reflexão, no nosso 21 minutos de poder, você é uma pessoa também cheia de tampas, como eu e como outros tantos. A questão não é se nós temos tampas, já está definido. Nós temos tampas externas, internas. A questão é o que nós vamos fazer com elas. A questão é quais decisões nós vamos tomar com as tampas que nos limitam. Essa é a questão. E você precisa fazer essa decisão, porque o sucesso ou o fracasso de sua vida, de sua família, de sua empresa, de seu ministério, dependem do que você vai fazer com as tampas que te limitam. 21 minutos de poder é um tempo bom para você analisar o que fazer com as tampas. Mas, para a gente finalizar aqui e orar, identifique elas primeiro. É muito importante você saber o que é que está te limitando, tanto interna como externamente, e aí você perceber como que você faz para levantar essas tampas na sua vida. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo agora, pedir ao Senhor que sobre ele e sobre ela, o Senhor possa derramar a sua graça e o seu poder e trazer misericórdia sobre nossas vidas. Dai-nos entendimento, compreensão, para que nós possamos levantar as tampas que nos limitam. Temos tampas internas e externas, mas precisamos levantar essas tampas. Precisamos lutar para erguer essas tampas, para que nosso potencial em todas as áreas venha
aparecer venha ser benéfico, tanto para nós, como para a nossa família, como para o nosso ministério. Eu oro em o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. A Lei da Tampa.